Nesse vídeo nós vamos falar a respeito do recebimento de dividendos em dólar. Vou te mostrar alguns meios que eu utilizo para estar recebendo ali dividendos em dólar na minha carteira. Mas antes, se você for novo por aqui, eu te peço que se inscreva e acompanhe todo o conteúdo do canal. Espero que eu consiga te ajudar e também, se for útil para você, não deixe de curtir esse vídeo. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é um ETF. E aqui eu vou ler para vocês explicando certinho a matéria do foco no investidor. Um ETF é um tipo de fundo de investimento negociado em bolsa de valores. Ele é projetado para acompanhar o desempenho de um índice específico. No caso, aqui eu vou mostrar os ETFs americanos, então eles são feitos para replicar índices lá dos Estados Unidos também. O que difere os ETFs dos fundos de investimento é que eles são negociados na bolsa, então os valores deles, os preços deles variam todos os dias a todo momento, desde o momento de abertura até o momento de fechamento da bolsa de valores, o valor dos ETFs oscila. E eu vejo os ETFs como uma forma muito interessante de você investir em diversas empresas, em diversos setores, com um único ativo, sem precisar ficar ali estudando ativo por ativo para escolher qual é o melhor. Até porque você já faz isso com as ações aqui no Brasil, então lá fora o ideal é que você faça através de ETFs. Nada que te impeça de investir especificamente numa empresa que você goste, que você acha interessante, mas o investimento através dos ETFs facilita muito, principalmente para quem está começando. Como vocês podem ver aqui, o primeiro ETF que eu comprei na minha carteira foi no mês de outubro de 2022, vai fazer quase um ano, e foi o QQQ. Bom, e o que é o QQQ? O QQQ é um fundo negociado na bolsa que acompanha o índice Nasdaq 100, que no caso é composto pelas 100 maiores empresas internacionais e domésticas dos Estados Unidos, tirando as empresas financeiras, então os bancos e as corretoras, enfim, não entram nessa lista. Vou falar um pouquinho da composição do QQQ, que é um ETF que, como eu disse, replica o Nasdaq 100, que é composto pelas 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores da Nasdaq, e que é uma bolsa de valores que tem um foco muito grande em tecnologia. Para quem não sabe, nos Estados Unidos eles têm mais de uma bolsa de valores, é diferente aqui do Brasil. Então lá eles têm a Nasdaq, que é mais focada em tecnologia, e tem outras bolsas de valores que são focadas em outros setores. E aqui você pode ver quais são as principais empresas que compõem esse índice. A gente tem Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet e tem diversas outras empresas muito interessantes também. E aqui eles listam as vantagens do QQQ, A primeira vantagem é que a taxa de administração é baixíssima, de 0,2%. Há uma diversificação boa na carteira, tendo em vista que ele tem lá, são 100 empresas, entre as maiores empresas dos Estados Unidos e que na prática são as maiores empresas do mundo, e são as empresas de tecnologia. Mas e aí, Pedro, será que valeu a pena você fazer esse investimento no QQQ? Bom, vocês podem ver que eu fiz essa primeira compra no dia 19 de outubro, logo no dia 11 de janeiro, eu já fiz mais uma compra de mais $100 e no dia 12 mais $100, Isso aqui foi um período em que ele estava num preço mais baixo, Se vocês forem ver o QQQ agora, essa aqui é a cotação atual do QQQ, então eu comprei ele mais ou menos, deixa eu pegar aqui o período de outubro de 2022, aqui ó, a primeira compra, e eu peguei toda essa alta aqui, essa valorização de 33%, desde quando eu fiz a minha primeira compra. E valeu a pena, na minha visão, o QQQ, se vocês forem ver aqui, ele já me pagou um pouquinho de dividendos, Ele não é um ETF que é focado 100% em dividendos, mas essa valorização eu sinto que já valeu a pena, E são empresas interessantíssimas de ter na minha carteira. Mas não só ele, eu tenho alguns outros ETFs também, deixa eu mostrar para vocês. Logo em seguida, o próximo que eu comprei foi o VNQ, logo em janeiro desse ano, de 2023. E o VNQ já é um ETF mais focado nos REITs, que são os, teoricamente, fundos imobiliários dos Estados Unidos. O principal fator de diferenciação dos REITs para os fundos imobiliários é que aqui eles são em formato de fundo e lá são empresas donas dos imóveis, mas na prática você também está investindo no mercado imobiliário. O VNQ já é um fundo imobiliário que paga um pouco mais de dividendos, e desde que eu comprei ele no dia 13 de janeiro desse ano, como vocês podem ver aqui, eu peguei uma queda aí
de 14%, né? Mas lembrando que não é totalmente isso, porque eu também fiz algumas compras nesses períodos em que ele teve quedas maiores aqui, né? E eu sigo comprando, eu acredito que mesmo com o cenário um pouco ruim, né, dos juros americanos, é bom que a gente aproveite esses momentos. Lembrando que não é uma recomendação de investimento esse vídeo aqui, né? Eu estou te mostrando o que eu fiz na minha carteira para poder receber dividendos em dólar. E aqui a gente consegue ver que o VNQ já distribuiu um pouco mais de dividendos, né? Eu estou com yield on cost, que no caso é a distribuição de proventos comparado com o preço médio que eu tenho do ativo, de 3,38%, né? Então ele já distribuiu um pouco mais do que o QQQ, porque os ETFs de rates normalmente distribuem mais do que os ETFs de empresas de tecnologia, né? Porque eles dependem que as empresas distribuam para que eles façam a distribuição também. E o próximo ETF que eu fiz a compra na minha carteira foi aqui no dia 14 de abril de 2023, que foi o VYM, e aí já um ETF mais focado na distribuição de proventos. O VYM é um ETF da Vanguard, uma das maiores gestoras de fundos do planeta, e já me distribuiu de yield on cost 3,93%. Como o próprio nome já diz, né, o Vanguard High Dividend Yield é um ETF focado em empresas que pagam altos dividendos. Então, você for ver aqui a composição do ETF, a gente vai chegar aqui às empresas que são as maiores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos, né? Temos a ExxonMobil, que é uma empresa do setor de petróleo, JP Morgan, que é um banco, Johnson & Johnson, a fabricante de vacina e diversos outros produtos, e temos aqui a P&G, por exemplo, Home Depot, Chevron, que também é do setor de petróleo. Então a gente tem diversas empresas que são boas pagadoras de dividendos e que estão dentro do VYM. E por último chegamos aqui no BIL, um ETF que eu comprei também em abril desse ano e que é um ETF de renda fixa dos Estados Unidos. Isso mesmo, um ETF que investe em títulos públicos americanos. Ele é gerenciado aqui, como vocês podem ver, pela BlackRock, que é uma das maiores, se não a maior gestora de fundos do planeta, e ele acompanha o desempenho do índice Bloomberg de 1 a 3 meses. São títulos do Tesouro que duram de 1 a 3 meses. O BIL, como vocês podem ver aqui, é um fundo gerido pela BlackRock, a maior gestora de fundos do planeta, e é composto por títulos do Tesouro dos Estados Unidos com vencimento de 1 a 3 meses. Então são títulos de curto prazo. Esses são os investimentos mais seguros disponíveis porque tem emissão pelo governo dos Estados Unidos e a probabilidade de inadimplência é quase nula. Afinal, se os Estados Unidos deixam de pagar esses títulos, o restante do mundo vai estar passando por muitos problemas. Eu considero uma boa oportunidade você receber ali 4% de yield em dólar. Eu acredito que seja interessante, então vou continuar investindo. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação. Para finalizar aqui, vocês podem ver o quanto eu já recebi de proventos dos meus ETFs nesse ano e no ano passado, né? Quando eu comecei em dezembro, então eu não recebi praticamente nada, foram 45 centavos, e nesse ano já foram mais de R$53 de proventos, né? Você vê aqui que ele distribui um pouco, aí não distribui nada, e aí do nada aumenta, enfim, a distribuição mais baixa, vem uma porrada um pouco mais alta, então, assim, não são todos os meses, mas no final do ano eu acredito que eu esteja aí pelo menos próximo dos R$70, R$75 de distribuição, né, se seguir essa linha aqui. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tenham se interessado em estudar mais sobre os ETFs. Eu acredito que seja uma ótima oportunidade de você diversificar a sua carteira através de títulos internacionais também. Mas e aí, você já tem algum ETF na sua carteira? Pretende investir em algum? Comenta aí para eu ficar sabendo. Eu sou o Pedro e esse é o Investe Aí.